E aí, gente, tudo certo com vocês? Hoje a gente vai falar de algumas figuras famosas dentro do ramo da filosofia, né? A gente vai falar de Tomás de Aquino, vamos falar de Agostinho, né? Vamos falar desses dois filósofos aí, são chamados filósofos medievais. Vamos falar sobre a filosofia árabe, né? Dois filósofos árabes também que foram fundamentais aí para o pensamento aristotélico, na a difusão do pensamento aristotélico na Europa, beleza? Então vamos lá, vamos seguir e vamos bater o papo de filosofia aí. Teoria da iluminação divina. Né? Antes de eu falar sobre essa teoria da iluminação divina, eu queria aqui falar com vocês o seguinte. Eu queria falar com vocês o seguinte. Aqui esses filósofos que nós vamos trabalhar, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né? Eles são chamados também de filósofos, são conhecidos também como patristas. Né? O que significa patrista? É um ramo da filosofia chamado de patrística, que vem de pai, de padre, ou seja, esses são religiosos que vão utilizar a filosofia dentro do cristianismo. Né? Daí são chamados de patrística. Tranquilo? Então, esses são os filósofos patrísticos. Então, vira e mexe, vocês vão ver a palavra aí patrística escrita em algum momento, né? Então, a gente já está sabendo o que significa isso. Vamos lá falar da teoria da iluminação divina. A teoria da iluminação divina ela é muito semelhante à filosofia platônica, né? Do mundo sensível e do mundo inteligível. A gente vai ver aqui que Santo Agostinho ele vai fazer uma reinterpretação do pensamento platônico. Né? Ele vai reinterpretar o pensamento platônico e vai colocar o olhar do cristianismo em cima desse conceito do platonismo. Né? Ele vai ser influenciado pelo platonismo, pelo neoplatonismo e vai sintetizar essas teorias derivadas aí, né? Estou falando do neoplatonismo, derivado da teoria platônica, né? Ele vai sintetizar através de uma filosofia cristã. Beleza? Vamos lá. Um dos grandes nomes da filosofia patrística foi Aurélio Agostinho, que mais tarde vai ser conhecido como Santo Agostinho. Agostinho combateu o ceticismo e revelou a influência do neoplatonismo de Plotino. Contudo, esse pensamento foi cristianizado. Então, ele vai combater o ceticismo, afirma que o conhecimento pleno, né, jamais vai ser atingido, e Agostinho vai meio que cristianizar o pensamento platônico. Defendia a tese de que todo ser e objeto sensível corresponde à ideia presente no meio divino. Ou seja, ele fala o seguinte, que tudo que tem aqui no mundo sensível é uma imagem correspondência do que existia no mundo divino, muito semelhante à ideia platônica. Só que a diferença que aqui em Santo Agostinho, ele vai falar que o homem, ele vem no mundo sensível, né, na Terra, ele vem com uma fagulha divina. E a partir do momento em que ele recebe, né, uma iluminação divina, né, uma iluminação dessa fagulha, ele consegue atingir aí a plenitude. Vamos falar aqui, ó. Deus seria a garantia de verdade e da possibilidade de conhecimento. Segundo a teoria da iluminação divina, a alma humana trazia em si o conhecimento da verdade, porém necessitava da luz divina para torná-la inteligível, ou seja, tornar o mundo inteligível. Lembra, Platão fala o seguinte, o mundo sensível é uma cópia mal feita do mundo inteligível. Tomás de Aquino está falando, Santo Agostinho está falando o seguinte, que o mundo aqui também é uma cópia mal feita do mundo divino, e a gente só consegue tornar inteligível esse mundo através da iluminação divina da nossa fagulha divina. Beleza? Então, é uma ideia muito, muito semelhante à ideia platônica. Intelecto e conhecimento. As obras de Aristóteles estavam perdidas, aí, entre aspas, durante parte do período medieval. O que acontece?
na Europa se perdeu as obras aristotélicas, né? Elas estavam nas mãos dos árabes. O que rolava na Europa era apenas alguns fragmentos, trechos pequenos, né? Mas a obra em si, o grosso, né? O conteúdo de fato da elaboração filosófica aristotélica estava aí na mão dos árabes, né? Os originais encontravam-se em poder dos árabes, que só foram reavidos pelos cristãos através dos conflitos, através de conflitos. Desculpa, gente, aqui é o plural, né? Reavidos pelos cristãos através de conflitos. E que conflito a gente está falando, né? Os originais da obra de Aristóteles voltam para a Europa no século XI. Século XI, a gente já está falando aí num período do declínio do mundo medieval, né, do feudalismo, do declínio do feudalismo, e as cruzadas, enfim, uma troca de cultura, né, uma troca cultural mais efervescente aí na Europa, a formação das universidades, a gente vai ter as cruzadas aí, que é um conflito entre árabes, né, muçulmanos, mouros, islamizados, né, contra os cristãos europeus, né, pela disputa por Jerusalém. Então a gente vai ter aí uma série de conflitos políticos e sociais, né, entre árabes islamizados, obviamente, que nem todo árabe é muçulmano, contra os cristãos que vão para Israel para expulsar os infiéis da Terra Santa, né? Mas aí, através dessas pelejas todas, é que os originais de Aristóteles voltaram para a Europa. Tomás de Aquino vai ser aí o criador da chamada escolástica, né? Que é uma escola filosófica medieval. Ele vai ser influenciado diretamente pelas ideias aristotélicas, mas de certa forma ele também vai cristianizar as ideias aristotélicas. Vamos lá. Filosofia árabe, né? Baseada em textos de Aristóteles, os árabes tentaram explicar a existência de um mistério intelecto agente relacionado à criação do mundo e uma espécie de autoconsciência divina. Né? Então, o que acontece? Os árabes vão tentar, né, utilizar a filosofia aristotélica para criar uma filosofia islâmica, uma filosofia árabe, muito semelhante ao que Tomás de Aquino vai tentar fazer. Né? Na verdade, vai fazer e vai criar a escolástica. Ele vai criar uma filosofia baseada na religião, utilizando o pensamento aristotélico. É o que acontece aqui com os árabes também. Tranquilo? Vamos lá. Entre os filósofos árabes, podemos destacar dois, né? Avicena e Averroes. Então, esse Averroes, eu não sei se essa é a pronúncia correta do nome dele, mas enfim, como estamos no Brasil, eu vou pronunciar como o português diz, né? Com acento agudo em cima do O. Averroes. Né? Nome difícil, mas desculpem aí porque não falo árabe. Vamos lá. O primeiro, Avicena, propôs a conciliação do aristotelismo, neoplatonismo e o islamismo, ou seja, ele pretende aglutinar o aristotelismo, o neoplatonismo e o islamismo para criar uma nova filosofia. Esse Avicena ele vai dividir o conhecimento ou a teoria do conhecimento, a epistemologia, em dois grupos. O mundo natural, ligado à permanência da alma, à sua ordenação. E a teologia, conhecimento que se projeta além desse mundo para tratar da divindade e de sua relação com os demais seres. Ou seja, a gente está falando aqui de metafísica. O Avicena também ele vai dividir, ele vai falar que o homem ele consegue unir, né, o mundo material e o mundo celeste da seguinte forma. Ó. Para o filósofo, a inteligência humana seria capaz de compreender e de unir-se os mundos material e celeste por meio de 5 graus. Ou seja, você consegue unir o mundo material e celestial
com esses passos aqui, né? Tendo a inteligência material, a inteligência possível, a inteligência em ato, a inteligência adquirida e a faculdade intuitiva. O outro filósofo é o Averroes. Foi um dos responsáveis aí pela difusão do aristotelismo na Europa. Acreditava que essa filosofia trazia, né, a mais alta verdade, ou seja, uma verdade quase que inquestionável, uma verdade meio que absoluta. Né? Então esse filósofo vai ser aí um dos principais disseminadores das ideias aristotélicas, né? As ideias originais de Aristóteles pela Europa. Ele também dividiu o conhecimento em duas partes. Ele falava o seguinte, ó, a inteligência de cada ser humano, que poderia ou não se desenvolver da mesma forma que podemos ou não ver os detalhes dos objetos, conforme a presença da ausência de luz em nossos olhos. Guardem esse conceito aqui de luz, né? Porque o que acontece? Ele está falando de uma iluminação. Essa iluminação é uma iluminação divina. A gente acabou de ver isso, né, no pensamento de Agostinho, que fala o quê? Teoria da iluminação divina. E aqui ele fala o seguinte também, né, que a nossa capacidade de enxergar varia conforme a iluminação que Deus exerce sobre a gente. Ó, a luz, apresentada como emanação divina, por meio de que todos os outros intelectos estariam ligados. Né? A luz, para ele, é uma inteligência transcendente ao homem, ou seja, que está para além do homem. Estamos falando de metafísica aqui também. E aqui ele usa a justificativa religiosa, né? A figura de Deus, foi bem provável que seja o Deus islâmico, né? que eles acreditam, para justificar, né? Através desse Deus, a gente consegue enxergar a verdade, consegue enxergar as coisas. Beleza? Vamos falar agora então de Tomás de Aquino, né, que vai ser o fundador da escolástica e um grande pensador influenciado por Aristóteles. O maior expoente da chamada escolástica foi Tomás de Aquino. Construiu uma teoria do conhecimento muito semelhante à de Aristóteles, mas com elementos do cristianismo. Então, Tomás de Aquino vai se basear diretamente na teoria aristotélica. Afirmava que, sendo um homem dotado de um corpo material, todo o seu conhecimento teria uma origem sensível, sobre a qual, posteriormente, agiria o intelecto. Ele fala o seguinte aqui, que todo homem possui um corpo material e todo conhecimento ele tem a sua origem no mundo sensível, né? Que depois de adquirir esse conhecimento, o intelecto age sobre o corpo. Tomás de Aquino destacava 5 operações do conhecimento. Né? Ele também faz uma certa divisão aí dentro do conhecimento. O sentido próprio, o sentido comum, imagem e fantasia, memória ou reminiscência, tem todo um conceito aí de reminiscência, né? E razão particular. O conhecimento sensível, dividido nessas 5 operações, formaria a base necessária para se chegar ao conhecimento intelectivo. Então, veja, a gente viu que Tomás de Aquino também procurava justificar aí o conhecimento intelectivo, assim como Tomás de Aquino. Né? Santo Agostinho e Tomás de Aquino tentam justificar o intelecto, né? O conhecimento intelectivo. Tudo bem? Gente, parando por aqui, foi muito bom falar com vocês. Tchau, tchau e até a próxima.